falando sobre o que é um sistema operacional. Vou começar, a minha ideia central vai partir daqui. Então, o sistema operacional nada mais é do que um conjunto de programas que tem como finalidade controlar os componentes do seu computador, criando o ambiente para que aplicativos sejam utilizados por você de forma simples e prática. Sem um sistema operacional, você teria que desenvolver aplicações para propósitos específicos. Seu computador ia ligar só para fazer uma determinada aplicação, o que dificultaria o desenvolvimento de aplicações simultâneas, o que a gente chama de multitarefa. Então, o sistema operacional permite que você faça multitarefas. Para o usuário padrão de computador, o operador de computador, o também conhecido como usuário final, é meio que indiferente o sistema operacional que ele utiliza, porque para ele o importante é o aplicativo, que a sua aplicação funcione. O usuário final, o operador ali daquele computador, da estação de trabalho, ele tendo a aplicação do trabalho, por exemplo, vamos colocar um caixa de mercado. Ele precisa ter o software do mercado. Então ele vai estudar para aquele software, para trabalhar com aquela ferramenta. E quando ele chegar ali na baia dele de trabalho, tendo o software para ele, é indiferente para ele o que está rodando. Ele nem tem ciência se está rodando um Linux, se está rodando Windows, um BSD, ou seja lá qual for o outro sistema operacional. E para muitos usuários finais, isso também é meio que irrelevante. Eu vou citar um exemplo aqui. A minha irmã é uma profissional da área de beleza, né? Ela tem alguns salões de beleza e tal. E ela administra isso. Então, para ela, ela não é aficionada em tecnologia, ela já ouviu falar, conhece um pouco Linux, por causa que eu sempre estou falando sobre isso. Mas, para ela, o importante é que o computador abra o software ERP que ela utiliza para gerenciar ali o trabalho dela, que abra a internet para ela utilizar as redes sociais, onde ela faz divulgação do trabalho dela. Então, esse é o ponto para ela e que vai o computador ser interessante para ela utilizar. Né? Então, para ela também é indiferente se é Linux, se é macOS, se é Windows, porque ela está preocupada com a ferramenta, com a aplicação. E certa vez o Linus Torvalds falou que os sistemas operacionais eles estariam de fato prontos quando as pessoas nem sequer notassem a existência deles, né? O que seria eles, e que elas realmente encontrassem com facilidade as suas aplicações e que elas utilizassem as suas aplicações sem nem sequer se dar conta de o que é que está rodando ali por trás. Isso, por exemplo, funciona bem com celulares, onde o Android é um extremo caso de sucesso e o seu sistema tem ali a função de abrir os aplicativos. E mas muita gente sequer dá conta que ali tem um núcleo dentro desse sistema que é o tal do Linux. Que a gente já chega lá nesse tal do Linux. Muito bem. Então, começando a falar sobre esse sistema, esse tal do Linux, o Linux ele é um sistema operacional de computadores criado com um modelo de desenvolvimento de código aberto. Apesar de o termo, quando a gente fala Linux, sistema Linux, ser utilizado esse termo, essa facilidade de dizer Linux, ser utilizado para designar todo o conjunto de componentes que forma aí o seu sistema operacional, né? Quando eu digo aqui, eu estou nesse momento utilizando o Linux, eu acabo englobando e generalizando e dizendo que Linux é tudo que eu estou utilizando aqui. Mas de fato,
o Linux, ele é o núcleo, ele é o kernel, né? Que está ali é, com um objetivo específico de gerenciar o hardware do meu computador, os processos, né? E acima disso a gente tem as aplicações, né? Tem muita coisa aí, tem, tem muito pacote de software englobado nisso para que eu tenha esse conjunto sistema operacional. Então, vamos partir daqui e vamos chegar aqui ao começar a falar do Linux. Esse cara Linux, né? Esse sistema Linux, ele vem de lá de 5 de outubro de 1991. E aí eu me lembro o Castelo Rá-Tim-Bum, que tinha aquela série, né? Senta que lá vem a história, né? Faltou aqui o efeito. Então, pessoal, vem lá de 5 de outubro de 1991, desenvolvido pelo programador finlandês Linus Torvalds, da faculdade de Helsinki, na Finlândia, né? E ele tinha a intenção de criar um kernel para o projeto GNU, que a gente já vai entrar nesse aspecto de falar sobre o projeto GNU. Então, começa daí a história, né? A história ainda vem antes disso. Se a gente voltar para trás, né? A gente vai chegar lá no começo, aonde Deus disse haja luz e houve luz, ou para aqueles que não acreditam no criacionismo, né? Mas no evolutismo. Então veio lá um cometa, seja lá. Então aí sim vai partir do princípio. Mas eu voltasse um pouquinho, eu poderia falar do Minix, eu poderia falar do Multics, né? E assim vai a coisa lá atrás, né? Aí eu vou lembrar de Ada Byron King, a primeira mulher, e por isso que eu gostaria de incentivar mais mulheres em tecnologia, a primeira mulher programadora, lá, né? A Condessa de Lovelace, né? Então a coisa vai caminhando lá para trás, mas a gente vai puxar aqui já para o Linus Torvalds, né, em 1991, para dar continuidade. Uma boa noite da comunidade Fedora Brasil. Fui lá carinhosamente, passei o link, convidei a comunidade. Feliz por vocês estarem por aqui. Muito bem. E aí, pessoal, o Linus Torvalds começou aí a desenvolver para o projeto GNU um kernel. E aí, o que é o projeto GNU? Eu vou desenhar aqui o que seria o projeto GNU. Tá? O GNU, vamos agora para 1983. Olha que eu fiz a caixinha um pouco antes aqui, ó. Essa daqui vai para lá um pouquinho. Opa. E essa daqui tá antes aqui. 91, 1983. O programador americano Richard Stallman, né, Richard Matthew Stallman, ele iniciou lá o projeto GNU, que a ideia era o conceito, né, uma ideia de criar um sistema operacional de código-fonte aberto que funcionasse do mesmo modo que o sistema operacional Unix. O Unix é um sistema que definiu os diversos termos técnicos, as diversas funcionalidades e a estrutura de desenvolvimento, de documentação para essas distribuições e sistemas baseados nele. Então, vários sistemas, né, que vêm aí do Unix, que seria o avô de todos. E Richard Stallman deu início a esse projeto GNU. O Unix ele foi desenvolvido na década de 70 por dois caras que eu admiro demais, que é o Ken Thompson. Vale um vídeo aqui no canal. Eu já fiz, aliás, um vídeo aqui no canal contando a história do Unix. Vale ver aí, que é muito legal. E em 1970, desenvolvido pelos
pesquisadores Ken Thompson e Dennis Ritchie, entre outros aí, claro. Eles desenvolveram lá no Centro de Pesquisas Bell Labs, da empresa HTT. O projeto GNU é uma dessas variantes do Unix original, porém já trazendo a premissa do código aberto, o que a gente vai entender um pouquinho mais à frente. Em um sentido mais amplo da coisa, o código aberto é um modelo de desenvolvimento que permite um acesso livre a um projeto ou a especificação de um produto, de um projeto, que permite a redistribuição universal desse projeto e que permite a você desenvolver melhorias nesse projeto e a compartilhar essas melhorias. De um modo geral, essa é a definição central do que seria um código aberto. Então, a partir da década de 90, né, mais precisamente ali em 91, o projeto GNU já estava equipado com o kernel Linux. E deu-se origem nessa década aí de 90 a diversos sistemas operacionais de código aberto baseados na união do projeto GNU, que já se constituía de diversos programas, mas ainda não tinha ali um núcleo central, né, que é um kernel, e a união desses diversos programas com esse kernel começou-se ao que nós chamamos de distribuições de Linux. Então a distribuição de Linux é a junção, a metamorfose aí dos aplicativos, isso no início, tá? De aplicativos GNU com Linux. Hoje também, né, muitos aplicativos do projeto GNU ainda em utilização nas distribuições, mas a coisa começou a crescer de uma forma muito maior que a gente vai acompanhar aqui um pouquinho dessa evolução. Então, além de conter o kernel Linux e programas GNU, as distribuições, né, elas agregam recursos para torná-las mais simples. Então, entre esses recursos está a gestão de pacotes. Pacotes no mundo Linux, você já deve ter ouvido falar muito de pacotes. Se você está começando agora, né, iniciando nesse mundo do software livre, do open source e Linux e tal, pacotes são softwares. E um recurso interessante que as distribuições desenvolveram é um gestor de pacotes, que é uma maneira mais fácil de você fazer a gestão da instalação, da atualização e da remoção de programas no seu computador. E aí eu vou dar uma olhada rapidinho no chat e a gente já continua. Então aqui a gente uniu esses dois caras, né? E aqui vamos dar sequência aqui ao que nós temos de distribuição. Eu vou colocar a distribuição Linux e existe, né, uma discussão, às vezes filosófica, porque como houve essa junção, o correto seria a gente chamar de distribuição GNU Linux. Mas como o objetivo desse vídeo também é já te dar uma visão do mundo corporativo, de uma visão de mercado, do que está acontecendo de fato, quando o falar, a documentação dentro do ambiente corporativo, a gente trata de distribuição Linux. Então é mais fácil você lidar com o gestor. Quando você fala lá de distribuição GNU Linux, você acaba tendo que explicar o projeto e tudo mais, e isso às vezes não te abre tanto espaço, a empresa não tem tanto espaço para isso. Eles querem só a aplicação. E acabou se consolidando que ficou mais fácil. Hoje a gente fala, na verdade, Linux, né? Olha, eu vou implementar aqui o Linux Red Hat, eu vou implementar aqui o Linux Fedora, eu vou implementar aqui o Linux CentOS,
né? Eu estou falando do que é a realidade do mercado. É muito legal que a gente, se ele der abertura para você explicar essa história, essa parte mais, né, filosófica, de liberdade, de conceito, aí é muito legal. Aí deve ser feito. Mas seguindo aqui. Então, entre essas distribuições Linux, que trouxe essas características especiais, essas características como, por exemplo, o os gestores de pacotes que facilitam a nossa vida, nós temos aqui duas variantes interessantíssimas, que uma é a Red Hat, inclusive eu fiz um vídeo hoje aqui no canal explicando aí sobre como trabalhar com Linux, onde eu aponto esses dois caminhos aí, Red Hat e Debian, tá? Duas distribuições principais que deram pontapé início no mundo das distribuições. Claro que depois dela a gente tem diversas outras que são bacanas também, que a gente já vai colocar aqui. Anderson Mosquito contribuiu aí, pagou o meu café. Muito obrigado, Anderson, patrocinador aí da live. Muito bem, continuando seguindo aqui. Então essas duas vertentes nós temos o Debian e Red Hat. A principal característica do Debian é a gestão de pacotes, o DPKG. Os pacotes DPKG têm como sufixo, né, as extensões desses pacotes, a extensão ali .deb. Então vamos desenhar aqui. Então nós viemos para cá, DPKG pacotes.deb. Maravilha. E a Red Hat também. Nós viemos para cá, utiliza o sistema de pacote RPM, que vem de Red Hat Package Manager, e que faz a gestão desses pacotes. Então, pacotes que tem o sufixo, né, a extensão RPM. Bom, e aqui a gente tem várias variantes aqui que são interessantes, como por exemplo o CentOS, né? Nós temos, seguindo aqui, o Fedora. Nós temos... Opa! Eu vou deixar esses daqui. Nossos amigos da comunidade Fedora Brasil tá aí, então vamos deixar o Fedora em destaque aqui, né? E no mundo Deb aqui, a gente pode seguir... Opa! Eu tô meio perdido aqui na aplicação. Oh, meu Deus. Me ajuda aqui. Vamos lá. Fedora tem que aparecer aí, pô. Aí aqui... No Debian, vamos para o Debian aqui. Nós temos o Ubuntu, né? Linux Mint e entre tantos outros aí. Então, seguiu esses caminhos aí. Muito bem. Então, existem outras distribuições grandes de importância também, como o OpenSUSE, né? Uma distribuição bem bacana. Mas ali eu estou mostrando aqui um pouquinho desse início da coisa, para a gente ir seguindo essa vertente. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura dos sistemas, né? Nessa década de 90 aqui, nós estamos na década de 90, a arquitetura mais comum, e isso seguindo aí, é a arquitetura, né? Vamos pegar aqui, abrir mais uma. É a arquitetura x86. Arquitetura x86. Essa arquitetura é utilizada tanto para servidores quanto para computadores pessoais.
Porém, existem outras arquiteturas e o Linux pode ser instalado em praticamente todas as arquiteturas. Muitas arquiteturas são encontradas em computadores industriais, e até mesmo em eletrodomésticos, como por exemplo aí o seu micro-ondas, geladeiras, né, que estão. Eu estava vendo recentemente uma geladeira que ela monitora ali o estoque que você tem de alimentos na geladeira, já conecta com o mercado e faz encomenda dos produtos que vão diminuindo. Era uma demonstração muito legal que eu vi numa feira de e-commerce há um tempo atrás. E eu achei aquilo muito, muito, muito do futuro. Né? Mas já está aí, já é uma realidade. E esses sistemas, né, que eu acabei de citar, da indústria, esses eletrodomésticos, eles são o que nós chamamos de sistemas embarcados. Tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, aí não entra, não vai por aqui não. Vamos pegar aqui, nós temos sistemas embarcados. Uma arquitetura que merece um destaque, falando aqui de sistemas embarcados, é a arquitetura ARM. A ARM, na qual a gente tem o quê? A maioria dos smartphones atuais, né? A maioria dos smartphones atuais, como por exemplo o Android, né? Utilizado em bilhões. Olha aí, o Android está sendo utilizado em bilhões de aparelhos celulares pelo mundo, né? Com o kernel lá do Linux. É inegável que o kernel do sistema operacional Linux ele é consistente, ele é seguro, ele funciona, porque nós estamos falando aqui de bilhões de aparelhos conectados aí pelo mundo sendo utilizados. Muito bem. Além de smartphones, outros aparelhos são baseados nessa arquitetura ARM. Muito comum hoje em dia você ter acesso ou ouvir falar ou já utilizou o tal do Raspberry, né? Por exemplo. O Raspberry é basicamente um computador completo reduzido a uma placa de circuito impresso que tem normalmente um tamanho bem compacto, né? Ele tem ali todos os componentes básicos de um computador, como um processador, memória, saída de vídeo, áudio. Deixa eu tomar um chazinho aqui. Interface saídas aí, portas USB, né? Interface de rede. Muito bem. Existe alguns modelos de computador que sai com esse equipamento do tipo com a arquitetura ARM. E uma das distribuições Linux mais utilizadas nesse caso de ARM é o Raspbian, né? O Raspbian Linux. Depois eu vou até ver se eu acho o link aqui. Raspbian.org, tá? Dessa distribuição. Então esses dispositivos eles podem ser utilizados para você criar um controle de monitoramento de central de câmeras, pequenos servidores, uma série, infinidade de coisas. Quando a gente se comunica esses equipamentos, né, esses eletrodomésticos, computadores, videogames, né, smartphones, através da internet, recebeu-se uma nova sigla de tudo isso, que é o quê?
a IoT, né? IoT, que é Internet of Things, né? Things, a internet das coisas. Então vamos vir aqui para mais esse caso aqui, que na verdade é a soma de tudo isso aqui. A gente tem aqui, né, somando esses sistemas embarcados com smartphones, com Raspberry, com distribuições, com computadores, a gente tem aí a internet das coisas. Então tá atrás de mim ali na imagem, deixa eu puxar a câmera para cá, senão a gente não consegue ver.